E aí, quer faturar alto no YouTube, porém não consegue nem bater os 1.000 inscritos e as 4.000 horas? Cria seus conteúdos e não ganha views nem inscritos? Acesse o primeiro link da descrição e bora monetizar o seu canal de forma correta. E viva seu sonho de ser um youtuber. Interessante o fato do seu pai ter sido militar, então ali você tinha uma fonte, vamos dizer assim, segura para só não confirmar e também tirar algumas dúvidas de que poucas pessoas tiveram essa chance que você teve, né? Eu infelizmente não tive o tempo de conversar com meu pai sobre isso. Ele gostava, meu pai faleceu cedo, mas ele gostava de ufologia. Depois ele me deu, óbvio, esse livro, Era os Dias dos Astronautas. E ele me deu o meu segundo livro, que era OVNI e as Civilizações Extraterrestres, do Guy Tarrant. E eu lembro que quando meu pai, ele divorciado da minha mãe, toda sexta-feira a gente ia até o trabalho dele, que era ali no Terceiro Comar, do lado do aeroporto Santos Dumont. E ele estava na seção A2 do Terceiro Comar. Seção A2 é o serviço secreto da aeronáutica. E toda vez que a gente ia, eu perguntava para ele: pai, o que você tem aqui de escoador, de extraterrestre? O que você tem? Foto? Não tenho nada. E eu sempre falava isso. Todo final de semana que a gente ia passar com ele, eu perguntava a mesma coisa. E foi virando um negócio automático. Até que um dia eu perguntei de novo. Ele pegou o telefone e falou: Fulaninho, traz aquelas 2 caixas que a gente tem sobre objetos voadores. Não lembro o que ele falou. Vieram 2 caixas daquelas de papelão marrom, cheio de documento. Muito documento. Eu olhei aquilo ali. Ele falou: olha, você tem 10 minutos para ver essas 2 caixas. Aí eu comecei. O que me chamou a atenção foi tinha uma foto e o documento, e um clipe anexado à foto e ao documento. Era uma foto que, se você hoje botasse na internet, iam falar que era Photoshop. De tão nítida e clara que era a foto. Imagine se você na cabine de um avião, eu tenho quase certeza que era um avião comercial, por causa das janelas, a pessoa que tirou a foto estava no lado esquerdo do avião, ela virou e tirou a foto da lateral, da janelinha lateral, tipo quebra-vento do avião. Dava para ver os rebites do cockpit, da cabine, de um objeto discoide, mas assim, discoide perfeito. Perfeito. De dia, ele era prateado, não tinha janela, não tinha asa, não tinha turbina. Devia estar uns 400, 500 metros do avião. Mas você via a forma dele perfeitamente na foto. E tinha anexado ele o relato. E eu olhei aquela foto, eu não me importei mais com nada. A gente está falando 1992, não tinha celular, não tinha nada disso. As Xerox ainda eram preto e branco. Eu falei: pai, me dá essa foto. Ele: não, você não posso tirar essa foto. Deixa eu tirar cópia. Você tem mais 3 minutos para fazer o que você quiser, para ver esses arquivos. Aí o que eu fiz? Se eu tivesse um pouquinho mais de maturidade na época, eu teria pego aquele relato e copiado todo. Eu peguei outros relatos menores e comecei a copiar aqueles relatos menores de outros casos. E eu lembro que eu copiei mais de uma dezena, uns 12, 13, 15 casos, à mão, copiei à mão. Fiz uns desenhos que tinham nos relatórios. Cheguei em casa, datilografia na minha Olivetti antiga e datilografei. E essa foto e esses relatos, salvo um ou outro que foram publicados posteriormente, divulgados, essa foto nunca apareceu. Nunca vi essa foto. A foto que eu vi, eu nunca vi ela divulgada em lugar nenhum. Não sei se perderam, não sei se guardaram, não sei. E aí, tô até hoje aguardando essa foto. E certamente meu pai foi uma pessoa que, mesmo não podendo passar esse tempo todo comigo, me incentivou de alguma forma a gostar do assunto, a caminhar na ufologia. Ele colocou a semente ali, né? Exatamente. Aí dali cresceu e esse avião, só para eu entender, ele era um avião comercial da Varig, da VASP, sei lá. Não lembro. Mas assim, tipo, né? Era um creio que era um avião. Creio que era um avião de passageiro. Você não viu o avião, só via a janelinha. Tava na esquerda, porque a pessoa virou. Você não via o resto da frente do avião, só via a lateral. Fechado de lateral. Então foi algum possível passageiro? Não, foi o piloto, era dentro da cabine. Dentro da cabine. Era dentro da cabine. Foi o piloto que tirou a foto. Entendi. Foi o piloto que tirou a foto. Mas
Essa caixa que o seu pai tinha, em que local foi isso que ele te deu essa caixa? No A2 da Aeronáutica. Lá dentro? Serviço secreto da Aeronáutica, Mas no A2. na sala dele? Dentro da sala dele. Dentro da sala dele. Tipo, a sala dele era só a mesa dele, fechada? Era a mesa dele e tinha... Era uma sala, aí tinha a mesa dele e a mesa do Major Cruz, que era o subordinado direto a ele. Meu pai, na época, era tenente-coronel, e o Major Cruz, que ficava do lado dele. Eram essas duas mesas na sala. Deveria ter outra mesa, não me lembro. Mas eu peguei essa caixa dentro da sala dele e vi com ele me vendo Mas e o Major Cruz? Nem lembro da reação dele, porque eu só queria saber daquilo ali. O Major Cruz. Se até estiver vendo a gente, ô Major Cruz, entra em contato comigo aí. Mas ele não tava na sala? Tava. Meu pai, ele ficava na sala os dois. Ah, entendi. Os dois ficavam na sala. Que idade você tinha mesmo? Eu tinha 92, eu tava com 90, 91, eu tava com 15, 16 anos. 90, por aí. Já era um adolescente. Já não era uma coisa que você ia esquecer, assim, dá pra um neném, aí o pessoal nem lembra mais. Não tem mais como eu lembro esquecer. Detalhes. Se pudesse... Se tivesse celular, hein? Nossa Senhora. Imprimir a sua mente. Exatamente. Se alguém pudesse entrar na minha mente e fizesse pudesse ver o que eu vi, pra mim seria a prova definitiva que tinha algo aí. A gente tá falando de anos 90. A gente não tá falando de drone, de aviões secretos que existem hoje. Não tinha nada disso. Então, foi algo que realmente marcou muito a minha vida. Mas, e o seu pai, o General Cruz lá... Major Cruz. Major Cruz. Eles estavam como, assim, nesse momento? Para eles era algo normal. Esses documentos eram algo que eles estavam acostumados. Eram, porque além... meu pai levava para mim, sempre que tinha, recortes de jornais, Última Hora, O Globo, que saíam no jornal. Eles tinham que pegar esses recortes, colar numa folha de capa do terceiro Comar, A2, colavam ela, tinha um cabeçalho A2, não sei o que, terceiro Comar, e colavam, e tirava uma cópia e mandava essas cópias para mim. Levava para casa essas cópias para mim, de jornais, não de documentos, de jornais. Então eles sabiam, isso sempre acontecia. E ele, como serviço secreto da Aeronáutica, eu até lembro uma passagem que estiveram lá em casa, duas passagens. Tiveram lá em casa o Collor, na época, o Collor ainda era presidente do Brasil, e ele iria para o Rio de Janeiro. E eu lembro do meu pai receber lá em casa um monte de agente, porque os agentes do serviço secreto, eles andam descaracterizados. Eu não sei, são militares. Terno? Não, camisa, jeans, essas coisas. Bem civil. Eles foram lá em casa para fazer a segurança do presidente Collor na época. E uma vez eu fui para Macaé, porque minha mãe se mudou para Macaé com meu padrasto, e meu pai não pôde buscar a gente na rodoviária do Rio de Janeiro. Aí chegou eu e meu irmão de ônibus na rodoviária, aí apareceu um cara 3x4, enorme. Diego, vem comigo. Eu falei, seu pai mandou te levar para casa. Era um dos agentes lá dele que pegou a gente e levou para casa. Então, eram todos descaracterizados e era pessoal realmente da inteligência, da aeronáutica. É bem coisa de filme, não é isso? Assim, tem um pai lá que é alto escalão militar, vai lá pegar o filhinho na porta da escola. Meu pai tava doente na época, né? Ele tinha pego dengue, aí não tava entrando aí e não pôde buscar a gente, porque a gente passou, acho que um mês lá em Macaé, de férias com a minha mãe. E aí ele não pôde buscar a gente e mandou os agentes lá buscarem a gente. A gente, óbvio, morreu de medo, né? Quem são? Mas o cara sabe meu nome, falou, seu pai mandou buscar, vambora. Mas que louco, o seu pai dava qual opinião sobre esse assunto? Ele falava, filho, no México, ele não fala, ele ele nunca conversou comigo sobre isso. Mas a minha tia, que é a irmã dele, falou que eles dois tiveram avistamentos quando eram mais jovens. Eles moravam aqui na Pompeia, e minha avó tinha um casarão sobrado, 2 andares, e na parte de trás da casa era o banheiro. A minha tia me contou que meu pai, por duas noites seguidas, ele acordou, foi ao banheiro, e no banheiro da minha avó tinha uma sacadazinha, cara, que era inútil. Sempre falou, pra que tem isso? Inútil. No banheiro, uma varandinha de 30 centímetros no banheiro, para sair do banheiro. E meu pai, ele viu por 2 noites seguidas um objeto discoide com luzes ao redor. Isso na década de 60.
E ele, nas 2 vezes, ele acordou a minha tia, a irmã dele, pra ela ver também. Ele viu. Não sei se foi daí também que despertou nele essa curiosidade. Não sei também se foi por isso que ele virou militar. Acho que não, meu pai sempre gostou que ele virou piloto. Mas ele teve essa experiência. E alguns anos atrás, um antigo colega dele, da academia da Força Aérea Brasileira, mandou uma mensagem para mim, dizendo que eles, meu pai, ele e mais de 200 cadetes na época, tiveram um avistamento em Pirassununga, de um objeto que apareceu sobre a academia de Pirassununga. E o mais interessante desse relato, que eu não me recordo o nome desse colega do meu pai, é que ele lembrava desse assunto, mas os outros não lembravam. Ele comentava com as outras pessoas que estavam junto e não se lembravam desse relato. E estava todo mundo na hora do rancho, na hora do almoço, era no subsolo, o pessoal subiu para ver. Mais de 200 pessoas viram um objeto em cima da Academia da Força Aérea. E isso você não vê esse relato em lugar nenhum. Eu até cheguei a procurar. Mas você não encontra esse relato. E esse colega do meu pai me falou, ele falou que seu pai viu. Porque meu pai nunca chegou para mim e falou, eu vi. Meu pai nunca viu. O meu sogro já chegou para mim e falou. Eu vi. Meu sogro, ele viu uma coisa, mas ele não... Meu sogro também já falecido. Mas ele também era da aeronáutica. Foi instrutor do meu pai, inclusive, na aeronáutica. E ele relatou que ele viu, uma vez voltando de um voo do Nordeste, ele viu um objeto que passou pelo avião dele 2 vezes, foi e voltou. O avião era um Chavante. Chavante não tinha computador não tinha radar de bordo. E ele perguntou para a torre de controle. A torre de controle falou, não tem nada que ver, mas eu vi uma luz passando para mim, cruzou meu avião 2 vezes. Eu tenho esse relato, inclusive, no meu canal, ele falando isso. Mas ele nunca usou a palavra extraterrestre. Ele falou, até hoje, eu não sei o que era isso. Mas era um objeto que passou pelo meu avião 2 vezes, foi e voltou. Então, eu acho que eu tô meio que inserido nesse meio aí de alguma forma. Mas o que eu achei muito interessante dessa história, acho que ele é o primeiro ufólogo cujo pai fez parte do serviço secreto. Exatamente. Mas você já... Imagina se eu estivesse vivo, o que ele poderia ter me dito. Mas você já revelou isso, que seu pai abriu uma caixa de documentos secretos? Já falei isso. Ah, tá, então tá tudo bem, não vai bater ninguém na nossa porta. Não, nem na sua nem na minha. Espero que não. Não, ninguém nunca me questionou. Meu pai mostrou, não tirei nada de lá, vi se eram secretos, possivelmente, mas na época não tinha aquela abertura que teve alguns anos depois. No início, no final da década de 90, começaram a surgir vários documentos, até devido à campanha da revista UFO de liberdade de informações, já que a gente conseguiu liberar mais de 5.000 páginas de documentos que hoje estão no Arquivo Nacional gratuitamente para quem quiser assistir, quem quiser ver pela internet ou presencialmente. Então, o que ele me mostrou eram arquivos secretos, mas não foi nada retirado de lá, só copiei com a mão mesmo. Tá. Antes da gente continuar, deixa eu só falar uma errata que eu fiz aqui. Quem quiser comprar o Crystal Healing no exterior, Japão, Estados Unidos, na Europa também, é thecrystalhealing.co, C-O. Eu falei .com, mas não é C-O no final. Então, comprem lá que vai ser bem bacana. Um presente diferenciado que vai para o mundo todo. Boa, Guru. E aí vamos lá, então. Então, lá nos 15 anos, você viu essa caixa, a caixa da alegria. Caixa de Pandora. A caixa de Pandora. Que é o sonho de todo ufólogo no mundo receber uma caixa dessa. E aí? O que aconteceu? Como é que você foi se embrenhando no assunto depois? O que você fez? Como é que você saiu pesquisando como? Foi comprando livro? Foi o que é? Não existia internet, né? Na década de 90, aqui no Brasil. BBL, não tinha nada aqui de acesso a gente, não tinha. Eu só fui mexer com o computador. Mesmo lá pra 1997, 98. Que eu comprei meu computador e comecei a mexer na internet. Foi aí que eu comecei. A internet de escada chegou quando, você, né? Essa época aí. 97? Aquele chiado, placa de fax, se tocasse o telefone caía a sua internet, era uma coisa assim. Nossa, parece que era um outro mundo, era uma outra humanidade. E naqueles disquetinhos de 345 KB você guardava um monte de arquivo, monte. Eu jogava Doom lá, né? Exato. É verdade. Eu lembro que eu tinha um jogo que eram 20 disquetes pra você instalar. Não, o Windows, pra você instalar o Windows. Era uma coisa, mas hoje em dia mudou. E aí, bom, meu pai faleceu, eu fui morar na Inglaterra, depois eu voltei, aí vim morar em Brasília, pelo falecimento dele, eu fui morar em Brasília, meu irmão veio morar aqui em São Paulo, a gente era menor de idade, a gente tinha 18, era menor de idade naquela época era até 21 anos era menor de idade,
Então você tinha que ter um tutor. A minha tia virou minha tutora lá em Brasília, e minha avó e meu avô, pais do meu pai, viraram tutores do meu irmão aqui em São Paulo. Meu irmão mora aqui 7 anos em São Paulo, 9 anos em São Paulo, não lembro. E eu tô em Brasília desde então. Aí eu larguei um pouquinho, né? Cabeça totalmente voltada para outras coisas, né? Mudança radical na minha vida. E aí em 1997, em 1996, eu já estava em Brasília em 94 para 95, eu voltei a ler a revista UFO. E como eu tinha morado na Inglaterra, eu mandei uma carta, não era nem e-mail, mandei uma carta para a revista UFO, para o Javaé, que eu queria ser tradutor da revista. Que eles procuravam sempre tradutor. E aí eu comecei a fazer tradução para a revista UFO. Uhum. E aí, como eu falava inglês, aí começou a surgir o e-mail, eu comecei a me comunicar com os pesquisadores lá de fora. E aí na revista UFO eu virei coordenador internacional da revista UFO, depois conselheiro especial, e hoje em dia eu sou co-editor da revista UFO. E aí eu comecei a pesquisar mesmo. Em 97 teve um fórum, o primeiro fórum mundial de ufologia, em Brasília, na LBV. A gente trouxe mais de 60 ufólogos do mundo inteiro, China, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Brasil, Venezuela, Cuba, Paraguai, Uruguai, 60 ufólogos durante uma semana palestrando em Brasília. E eu conheci lá o Roberto Afonso Beck, que foi um pesquisador de Brasília, um cara que fez mais de 2.000 vigílias, e ele me convidou para fazer parte do grupo da Entidade Brasileira de Estudos Extraterrestres. E aí foi de vez. Aí foi ladeira abaixo, ladeira acima, e eu comecei a pesquisar e não parei até hoje.